Pergunta 822. Lei de igualdade, tá? Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Parece óbvio, né? O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Olha como os espíritos respondem de uma maneira sábia. Eu podia falar assim, sim. Que se me perguntasse é o que eu ia responder. Mas como eu não sou espírito superior, eles vêm para nos dar o norte. Qualquer decisão que tomemos em função de justiça, temos que levar esta máxima: não façais aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Significa, modifique a si para servir aos outros. Se ele falasse qualquer outra coisa, um sim, isso é óbvio, etc., a gente poderia usar isso para acusar os outros. Viu que você tem que mudar? Vocês fazem evangelho no lar, não fazem? Sim, todo mundo faz evangelho no lar, né? Aí você está fazendo evangelho no lar, você lê uma passagem, lá fala assim, o perdão. Aí, tá vendo? Você estava pensando em você quando eu li. O evangelho, quem é que vai ler? Eu. Você acha que ele vai te colocar de menino de recado? Não vai. Se você escolheu, a mensagem é antes para você. Quando eu abro um livro para ler, uma mensagem para ler, a mensagem é para mim. O evangelho é antes para você do que para os outros. Jesus fala a mim, ele fala no imperativo. Perdoai, buscai, batei, acharei, orai. Embainha a tua espada, é no imperativo. É exortação, fala, é assim. Não tem negociação, é esse o caminho. Você decide se vai querer seguir ou não. Mas o caminho é você perdoai. Amai os vossos inimigos. Já pensaram no amai os vossos inimigos? É possível amar os inimigos? É possível. É? É possível amar o inimigo? Aí quando você ama o inimigo, ele é inimigo? Quando você ama o seu inimigo, olha como Jesus é sábio. Eu reconheço inimigos. E ele fala assim, amai os vossos inimigos. No esforço de eu não odiá-lo, que é o primeiro passo para amá-lo, ele vai deixando de ser meu inimigo. Quando eu perceber, ele já não é mais meu inimigo. Não precisa ser meu amigo, mas não é meu inimigo. Se ele não é mais meu inimigo, eu consigo me aproximar dele. Me aproximando em relações positivas. Pensemos isso em mais de uma encarnação. Que é exatamente como os nossos mentores lidam com a gente encarnação para encarnação. Eu tenho que deixar de vê-lo como inimigo para depois me aproximar e ter uma relação positiva. E aí nós amaremos aqueles que temos por inimigo hoje, mas quando eu amá-lo, ele não será inimigo. Em outras palavras, o que é que Jesus está fazendo? Não podemos ser inimigos uns dos outros. Temos que amar a todos. Temos que ter relações positivas com todos. Claro que cada um ao seu tempo. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Quer que os espíritos respondem? Dos direitos, sim. Das funções? Não. Atual esse tema? Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro significa que há privilégios a um e há privilégios a outro. Concedido é contrário à justiça. Então, aqui o que é que ele fala? Direitos? Sim, todos nós temos direitos como espíritos e exercemos funções diferenciadas. E ele não vai discorrer muito sobre o tema, e aí guardada as individualidades, cada um é cada um, mas um corpo masculino me estimula coisas, um corpo feminino me estimula outras. E essas coisas são complementares. Não é à toa que para nascer uma vida eu preciso das duas complementariedades, né? Das funções masculinas e femininas, que o corpo apenas estimula. Eu posso seguir por outro caminho, eu recebo um estímulo do corpo, ok, não tem problema nenhum. A questão é que ele fala aqui, qual é a função geral do tronco masculino da humanidade? Avançar na parte terra-terra. E a função do tronco feminino? Elevar este avanço a Deus. Sublimar este avanço. Emmanuel é muito poético quando fala isso, né? E é por isso que a vida vem da mulher.
para que consiga elevar o bem mais precioso da humanidade à moralidade superior. E aí o tronco masculino da humanidade ganha terreno lateralmente, o tronco feminino eleva isso a Deus. Oi? Um vertical. E o outro horizontal. Se eu ficar só no horizontal, vou evoluir? Não, vou ficar no terra-terra. Vou ganhar coisas materiais? Vai. Coisas materiais é sinal de evolução espiritual? Está longe disso. Se eu quiser evoluir, elevar a Deus e não ter o que elevar, vai adiantar? Também não. E vivemos em um sistema de complementariedade. Todos nós, espíritos que somos, passamos por ambas experiências. Porque ninguém aprende tudo de uma vez só. A gente passa anos, séculos, alternados ou não, cada caso é um caso, sendo estimulados no tronco masculino ou feminino, e outro tanto sendo estimulados no tronco oposto, não é oposto, né? No tronco diferente daquele que a gente estava. Porque eu preciso aprender a desenvolver horizontalmente e sublimar tudo que eu desenvolvo. E é essa representatividade que ele fala das funções em si. E aí o grande desafio, e a gente não sabe como que isso vai se fazer, de uma legislação que facilite os dois exercícios. Na consciência que temos que estamos em funções complementares. E estamos em funções complementares. Amanhã a gente assume outras funções. Não só nas funções sociais, que são complementares também, mas também nas funções orgânicas, que são complementares também. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. Alguém fica sem trabalhar? Se eu estou sem trabalhar, fica a dica, tá? E ele não está falando de trabalho empregatício. Ele está falando de trabalho para a evolução, na consciência cristã. Ele não está falando de ter um emprego A, B ou C, não. Os trabalhos que requerem mais desafios físicos, o homem é o mais apto. Ah, então a mulher não pode fazer? Pode. Mas o homem tem uma ferramenta que o estimula a isso. E a mulher, esses trabalhos mais leves, e aí ele fala da maternidade, né? A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? 1857. Deus a uns deu a força para proteger o fraco e não para o escravizarem. Quem é que está em equívoco? Quem escraviza. O que é que eu tenho que fazer como cristão? Influenciar aquele que está em equívoco moral para despertar a consciência dele e ele querer mudar. E aí temos que atuar. E não modificar aquele que está no acerto moral. Mesmo que a gente tenha as nossas amarguras aqui na nossa vida. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher menor força física, dele ao mesmo tempo maior sensibilidade. Não é à toa quem participa de grupo mediúnico aqui? Grupo mediúnico. Conta quantas mulheres e quantos homens tem. Saber mesmo aqui na casa, 12 mulheres e 2 homens. É por aí em todo centro espírita. Você tem nos grupos mediúnicos uma quantidade de espíritos em corpos femininos muito maior do que espíritos em corpos masculinos. Por quê? Você tem uma tendência a essa sensibilidade que estimula a prática mediúnica. O homem não pode ter? Pode. Tem 2 lá. Se quiser entrar, pode entrar. Aí se você pegar outras tarefas que requerem mais predisposição física, aquele tipo de pensamento mais racional, você tem uma tendência aos homens se interessarem. Tendo a mulher menor força, deu-lhe maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a franqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E depois ele ainda diz a beleza da maternidade. Fala, Deus está confiando a você um ser que vai absorver tudo que você tem. Aproveite a oportunidade para apresentar Cristo a Ele. Pode ser alguém que está há séculos renitente. Desde quando está no seu ventre, Ele está absorvendo todo o seu íntimo. Inconscientemente, significa que sem resistência alguma.
ele vai absorver o impacto do seu coração. De tudo que você sente, de tudo que você pensa, de toda a sua predisposição íntima. Olha que oportunidade de cristianização de alguém. Por isso que lá no nosso lar, no Bônus Horas, você lembra dos Bônus Horas? A maternidade é trabalho, tá? Então ela é contada em Bônus Horas, se eu não me engano, no Ministério do Auxílio. Ela é contada 2 vezes. A cada hora trabalhada, você ganha 2 bônus horas no trabalho da maternidade. Nos trabalhos administrativos, você ganha 1. Vem para o mundo, para o terra a terra, o que é que a gente faz? Inverte. Eu inverter na legislação humana, no reconhecimento aqui na terra, significa que o trabalho da maternidade perdeu a importância moral? Só eu que não estou reconhecendo. E se o mundo não reconhece e eu estou nesse trabalho, qual é a minha função? Atender o mundo ou permanecer atendendo a Deus? Cristianizemos aqueles que Jesus nos confia. E quando estamos em corpos femininos, temos uma baita da oportunidade de fazer isso. Nos corpos masculinos, pela paternidade, a gente também tem, mas não com a infusão que a maternidade coloca aqueles 2 espíritos.